Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Pai, pelo dia de hoje, Sim, onde o Deus. Senhor já tem nos abençoado bastante, Deus. Tem Sim, nos Pai. livrado de situações difíceis, Pai. E É aqui estamos verdade. reunidos, Pai, como igreja, para aprender um pouco mais da sua palavra, Papai. Amém. Abençoa cada servo do Senhor aqui presente, cada família representada, Pai. Venha de encontros à necessidade de cada um, Pai. Se Oh, porventura alguma Deus. tribulação, alguma aflição, Pai, tem Deus querido. inquietado a alma de alguém, Pai. Entra com seu favor, com sua providência sobre nossas vidas, papai. Deus querido. Nós possamos, Deus, sairmos dessa reunião, terminá-la edificados, aprendendo um pouco mais do Senhor. Abençoa o pastor Amém. Kenneth. Fale, Pai, use o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. 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 Muito obrigado, pastor, irmão Josué, né? Nosso diácono também. Nós estamos terminando, então, ou vamos terminar, a aula sobre o Espírito Santo. Já falamos para vocês que vocês devem fazer os exercícios de revisão e para conferir ou para corrigir, né, se as suas respostas estão corretas, vocês devem entrar em contato com o Eduardo e com o Dr. Josué, tá? Se vocês não tiverem o contato deles, façam contato comigo que eu mando os contatos deles, tá bom? Então, apenas para finalizar, nós estamos falando sobre a obra do Espírito de Deus, e nós vimos que ele veio para que nós pudéssemos ter nova vida, somente ele, o Espírito de Deus, pode dar a nós nova vida, é obra dele. Ele veio para nos dar vida cristã verdadeira e em abundância, tá? Ele veio para dar a nós o poder de testemunhar. O que é o poder de testemunhar? De poder falar para o próximo o que Jesus fez por nós. Então, é o Espírito de Deus que nos dá essas condições, entendeu? Às vezes a gente fala, mas eu tenho vergonha, mas quando a gente tem que testemunhar, você pode contar com a ajuda do Espírito de Deus, que ele vai ajudar mesmo você a fazer ou dar o testemunho. Então, é o Espírito de Deus que nos dá o poder para testemunhar. Ele veio, aqui já é uma referência a João capítulo 16, ele veio para convencer o mundo do pecado, porque tem gente que acha que não peca, infelizmente, mas ele veio para convencer o mundo do pecado para que busque a Jesus. Se não formos convencidos que somos pecadores, jamais iremos na direção de Jesus. Então o Espírito de Deus faz essa obra de convencer o mundo do pecado, da justiça, ou melhor, da injustiça, porque também o homem acha que ele é justo aos seus olhos, né? Então vocês vejam, por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje. Ninguém reconhece que está errado. Você vê numa briga de trânsito, por exemplo, sempre tem um errado, mas, né, o que está errado geralmente não admite que está errado. Quando você vê alguém sendo preso, né, na televisão hoje, sempre você vê, eu não errei, eu não fiz nada, eu vou provar isso, etc. E tal. Então, as pessoas têm a tendência de não se reconhecer pecadores, né, ou pecadoras, não reconhecer que são injustas aos olhos de Deus. São justas aos seus próprios olhos, mas não têm essa humildade de reconhecer que são injustas diante da lei de Deus. Então o Espírito Santo veio para convencer o mundo disso. E do juízo, né? Ou seja, o mundo, a história do mundo, todo esse negócio de corrupção, esse negócio de coisa errada que está acontecendo, não vai acabar em pizza. A gente sempre fala assim, acabar em pizza quer dizer, acaba em festa, ninguém vai lembrar mais de nada, né? Fica isso por isso, tá tudo bem. Não. Diante dos olhos de Deus, o que é certo, o que é errado. E se há erro, tem consequências, né? Então, a consequência para o lado de Deus é o juízo, tá? O juízo, ele vai exercer o papel dele, de Deus, de juiz de toda a terra. Então, haverá um dia em que todos nós estaremos diante do trono de Deus e conforme Paulo nos ensina, nós vamos dar conta, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, né? Então, ali diante de Deus não vai adiantar falar assim, eu errei porque foi fulano que me levou a errar, foi Beltrano que me levou a errar. Não, diante de Deus você vai ser
pessoalmente responsabilizado, né? Então é você que errou, você que escolheu, você que tomou esse passo, e Deus você vai prestar conta, cada um de nós prestará contas disso diante do Senhor. A outra obra, ele veio para nos guiar a toda a verdade, então ele não fica de braços cruzados esperando eu caminhar, né, para eu errar, e aí então fala, tá vendo, você errou. Não, ele está ao nosso lado, somos nós que não o ouvimos, ou não queremos ouvir, mas ele está ao nosso lado, nos conduzindo a toda a verdade. Essa é a obra dele. Por isso que nós cremos que ele está em nós. O fato dele estar em nós, e é uma realidade, nós temos esse privilégio de, ao tomar uma decisão, ao fazer uma escolha, ter a direção do Espírito de Deus. Só não seremos beneficiados disso se nós não quisermos, mas estaremos sempre, sempre acompanhados pelo Espírito de Deus, porque ele habita em nós. Ele veio para glorificar a Cristo, exaltá-lo em nossas vidas. Então, tudo que o Espírito Santo faz, que o Espírito habita em nós, ele faz para apontar para Jesus. Tá? Como assim apontar para Jesus? Para fazer com que nós creiamos que Jesus é o nosso dono, é o nosso proprietário. Tá? Então, tudo que o Espírito Santo faz é exatamente para apontar para Jesus, ok? Ele diz que ele veio para ser penhor. Então, talvez muitos de nós ainda não tenhamos essa ideia da penhora, né? Prova que somos agora possessão, herança de Deus, ele irá resgatar-nos no dia de Cristo. Eu falei para vocês a respeito do selo, né? Que a gente coloca na carta, quando a gente, né, mais usava o correio, né? Então, para a carta chegar ao seu destino, a garantia era o selo, tá? Então você bota lá o selo, bota a linguana lá, né? Cola o selo lá no envelope, e aí você tem a garantia, claro que tem falhas, né? Mas você tem a garantia que a carta chegará ao seu destino. Tá ok? Para nós chegarmos na nossa Jerusalém celestial, para nós chegarmos ao palácio do rei, chegarmos aos céus, que foi prometido a nós, a garantia é o Espírito de Deus que está selado em nós. O Espírito Santo é o selo na nossa vida. Nós somos uma carta que somos selados com o Espírito de Deus que nos garante que chegaremos lá, no destino. Tá? Esta é a obra dos Deus, tá? E ele veio para que nós pudéssemos vencer a carne, o pecado e produzir fruto do Espírito. O que é isso? Ele veio para nos ajudar, né, a vencer as nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, né? Todos nós temos dificuldades. Como eu falei para vocês, nós pecamos, né? E quem é que pode nos ajudar nessa nossa luta que está dentro do nosso coração? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Entenderam? Ok? Alguém quer fazer pergunta? Não? Muito bem. Tendo dito isso, tá? Se vocês fizerem os exercícios de revisão, depois podem conferir com o Eduardo, com o Dr. Josué, né? Nós entramos então na lição do batismo, ou a respeito do batismo. Porque é necessário que a gente, né, tire um dia, né, alguns de nós aqui já fizemos isso, né, e a gente vá tomar banho lá na igreja. Né? Não é um banho. Na verdade, não é um banho, vocês sabem disso. Tá? Mas tem todo um significado, tá? Todo um sentido. Né? É uma lição que devemos prestar muita atenção aqui, porque não é apenas uma coisa mecânica, uma coisa que a gente vai fazer por obrigação, não é isso. Tá? Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, né, você teve um encontro com Jesus, naquele encontro com Jesus você sentiu paz no seu coração, você sentiu uma alegria que você não sentia, você sentiu uma segurança que você não sentia antes. Tá? Isso é permanente. Tá? É que às vezes na nossa vida, na nossa correria, a gente esquece isso. Mas eu tenho certeza absoluta de que se você realmente teve encontro com Jesus, essas coisas aconteceram dentro do seu coração. Tá? Então, paz, alegria, segurança,
confiança. Agora você não olha mais para o mundo com o medo que você tinha antes, né? Agora você não olha mais para o mundo com os mesmos olhos que você tinha antes. Por quê? Porque agora Jesus faz parte da sua vida. Então, quando a gente tem esse encontro, né, um encontro que você tem vontade de sair gritando, de alegria, né? Foi no meu caso, né? Quando eu tive o encontro com Jesus, foi numa pregação que eu ouvi no estádio da Portuguesa de Desportos, né? No ginásio da Portuguesa de Desportos, um pastor americano estava pregando lá, tinha tradução, tudo, enfim. Aí ele fez um convite: ó, você quer entregar sua vida a Cristo Jesus? Naquele momento eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, e quando eu dei por mim, eu já estava no meio da quadra, no meio de outras pessoas, ajoelhado, né, entregando minha vida a Jesus. E a partir daquele dia tudo mudou. Né? Eu tinha 20 anos de idade, né? Agora eu vou fazer 60, então são quase 40 anos que isso aconteceu. Então era uma coisa extraordinária, né? Uma coisa assim, fora do comum. Isso foi algo que ocorreu entre Jesus e eu. Agora, eu tenho que fazer com que essa minha fé seja conhecida também pelos outros. Né? Os outros, a igreja, precisa também receber a glória de Jesus através da minha confissão. Tá? Então, quando eu me apresento ao Senhor Jesus, né, foi uma coisa bem, como é que eu posso falar? Bem particular. Bem particular. O batismo torna a minha decisão particular em uma decisão pública, para os outros verem. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê isso é importante. Tá? No capítulo 10 de Mateus capítulo 10, tá? Versículos 32 e 33. Olha só o porquê que eu tenho que me apresentar diante das pessoas. Por que eu não posso me batizar sozinho na banheira da minha casa, se eu tivesse uma banheira, né? Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer uma coisa particular, né? Agora nós vamos ver. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, vocês lembram que confessar é concordar, né? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem se posicionar ao lado de Jesus, com Jesus, diante dos homens, o que Jesus vai fazer? Ele confessará o seu nome diante do Pai que está no seu trono nos céus. Tá? 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, aquele que tiver vergonha dele, tal, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então veja a primeira grande lição que nós encontramos na questão do batismo. Por que é que nós batizamos então na igreja? Tá? Não é porque nós temos um lugar ali, um tanque que nós chamamos de batistério, né? Não é porque nós temos um tanque lá, uma banheira lá, uma piscina lá, dependendo da igreja, né? Que a gente vai ter que batizar ali na igreja. A gente se batiza ali porque o povo de Deus está reunido. E eu estou, ao me batizar, estou dizendo, eu confesso Jesus diante dos homens. Por isso, quem foi batizado, né, principalmente por mim, você tem que responder, né? Você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador pessoal? A pessoa tem que falar sim. Esse sim não é para mim, porque eu já sei. Esse sim é para a igreja que está assistindo. É confessar publicamente. Isso que é confessar publicamente. Tá? Você confessou, vai confessar publicamente, né, para a igreja e para o reino invisível, o reino espiritual. Porque quando nós nos reunimos na igreja, não somos só nós que estamos presentes lá. O reino angelical também está. Então, quando você vai ser batizado, ou foi batizado, e você disse, sim, eu confesso, ou simplesmente disse sim, você disse sim para os homens que estão ali, né, para a igreja, e também para o exército angelical. Todos estão assistindo aquele momento. Tá? No momento em que você confessa, diz sim, né, Jesus está dizendo sim para o Pai em relação a você. Naquele mesmo instante. Entenderam?
É isso que está acontecendo, que ocorre no batismo. Tá? Então, é o que Jesus diz aqui. Se você me confessar diante dos homens, eu também vou te confessar diante do meu Pai que está nos céus. Se você não me confessar, se você me negar, eu também vou negar você diante do Pai que está nos céus. Tá? É básico, é simples assim, como a gente sempre diz, né? Então, por que é necessário o batismo? É uma confissão pública. Tá? Eu estou confessando Jesus publicamente. Bom, outra coisa importante a ser destacada nessa lição. Quando eu me entrego a Jesus Cristo, não estou apenas, entre aspas, seguindo uma nova religião. Por exemplo, eu vim do budismo e do espiritismo kardecista. Quando eu me converti, né, aos 20 anos de idade, eu não mudei só de religião, tá certo? A minha vida foi totalmente transformada, radicalmente transformada. Eu mudei de proprietário. O meu proprietário antes era aqueles deuses do budismo, etc e tal. O meu proprietário, a partir da minha conversão, é o próprio Senhor Jesus. Você tem uma ideia do que é ser dono de alguma coisa? Proprietário de alguma coisa? Tenho certeza que você sabe o que é isso. Se você é proprietário de algo, dono de alguma coisa, você pode fazer o que você quiser com essa coisa que você tem nas suas mãos, não pode? Não é? Não é isso? Se você tem um carro, é o seu carro, você pode fazer o que você quiser com o seu carro, porque é seu carro, né? Se o seu carro, você comprou seu carro de cor vermelha e deu na telha sua de jogar uma lata de tinta preta em cima do vermelho, problema seu, porque é seu, não é isso? É seu. Quando eu digo que Jesus é o meu proprietário, eu estou dizendo e autorizando que Jesus faça comigo o que ele quiser. Entenderam? Esse é o princípio. É um princípio que a gente chama de senhorio. Olha, se ele é meu dono, ele pode fazer comigo o que ele quiser. É essa a condição. E a primeira ordem que ele dá, quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a ele, a primeira ordem que ele dá é do batismo. Então, não dá para entender as pessoas que dizem que se entregaram a Cristo Jesus e quando chega, olha, você tem que se batizar, a pessoa fala, pera um pouquinho, né, não estou preparado, tal, não sei o quê. Não, é a primeira ordem que o seu novo proprietário está dando para você. Entendeu? Não tem como ficar pensando, refletindo, se é agora, se não é agora. Não tem. Você se entregou a Cristo Jesus, ele é seu proprietário, ele é o seu dono, ele é o seu Senhor, ele está dando essa ordem. Entendeu? É a primeira coisa. A segunda ordem que ele dá é que nós temos que tomar a ceia para sempre, né? Para sempre, até a volta dele. Até a nossa morte, ou até a volta dele. São duas, nós batistas, chamamos de duas ordenanças, ordens. A primeira ordem é cumprida uma única vez. A segunda ordem vai ser regularmente, frequentemente, até a volta de Jesus. Então, esse é um princípio básico, né? Se batizar. Tá? Aí você vai perguntar, mas qual é o significado do batismo? Por que eu tenho que ser mergulhado na água? Não tinha uma outra maneira de obedecer ou de manifestar, mostrar que eu sou crente? Por que tem que ser pelo batismo? Aí nós iremos para Romanos capítulo 6. Então, isso aí é uma ordem de Jesus, e agora a gente vai tentar entender a razão, né? A razão. Então veja só, Romanos capítulo 6, né? Então Paulo está escrevendo à igreja de Roma, está ensinando a igreja de Roma as coisas mais importantes, porque ele não conhecia os cristãos romanos. Então ele está trocando ideia lá com eles, né? Através dessa carta. Aí quando ele chega no capítulo 6, ele diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Sabe qual era o ponto dos romanos, dos textos romanos? Assim, se eu pecar, Deus vai ter que me perdoar, né? Porque Deus perdoa.
Quando Deus perdoa, ele mostra a graça dele, ou seja, o favor dele para conosco. Então nós vamos fazer um favor para ele. Quanto mais a gente pecar, mais graça ele vai ter que dispensar para a gente, mais perdão ele vai ter que dar para a gente. Então a gente vai fazer até um favor para Deus. Esse era o pensamento deles. Quanto mais eu pecar, mais perdão. Então Deus vai mostrar a sua graça, o seu amor para conosco. Aí Paulo está falando, vocês estão loucos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós que agora vivemos uma nova vida, temos que estar longe disso. Né? Então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, olha só, ele usa o verbo morrer. Nós morremos para o pecado. Né? Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, prestem atenção comigo aqui. Vocês já assistiram o batismo. Vocês também já foram batizados. Alguns já foram batizados. O que acontece? A gente pega, mergulha, a gente não afoga ninguém, tá certo? Então, mergulha um pouquinho, levanta, tá certo? Nesse ato de mergulhar e levantar, nós temos as duas ilustrações dessa palavra de Paulo. Quando a gente mergulha, a ilustração é do sepultamento. Por isso que vocês são mergulhados. Né? Quando você vê no cemitério alguém sendo, vamos imaginar que não tenha caixão, que é só o corpo da pessoa. Quando a pessoa vai ser sepultada no cemitério, né, fazem um buraco enorme, coloca o corpo lá no fundo do buraco e fecha tudo com terra. Não é isso? Não é isso que acontece? Isso significa o quê? Que o corpo foi sepultado. A ilustração da água está exatamente aí. Quando eu pego, né, a pessoa que está se batizando e mergulho, tá? Estou querendo dizer que essa pessoa morreu. E morreu para quê? Morreu para o mundo, morreu para os pecados, morreu para a vida anterior que tinha. Esse é o sentido. Tá? Quando nós levantamos a pessoa da água, das águas, né, estou ilustrando outro aspecto, que é o da ressurreição, que sai da morte para a vida, mas para uma nova vida. Então, eu me levanto das águas, como que representando que eu estou nascendo de novo. Tá? E a água é muito importante aí, porque você sempre tem a ideia de que a água lava, a água purifica, não é? Então, eu fui mergulhado na água e levantado da água, ou seja, eu fui purificado. É uma ilustração. Não significa que aquela água daquele batistério tinha algum produto lá. Não, não é isso. É tudo espiritual, tem um sentido espiritual. Então eu fui mergulhado e fui levantado para uma nova vida, e nesse levantar eu também estou dizendo que eu fui purificado. Entenderam? Então, o texto que ensina a respeito do sentido do batismo está aqui em Romanos 6. Eu fui sepultado com Cristo, porque Cristo morreu por mim, como nós já vimos. E ressuscitei para uma nova vida, como ele ressuscitou ao terceiro dia. Tá? E estou dizendo no meu batismo que eu aceito tudo isso. E estou falando para um monte de gente. Seja meia dúzia que esteja na igreja, seja 2.000 pessoas que estejam na igreja, não importa. Importa que isso seja feito publicamente. Tá? E é um ato de obediência. Então, a primeira ordem que Jesus nos dá, se realmente nós entregamos a nossa vida para Ele, a primeira ordem que Ele dá é falar, você tem que se batizar. Tá? Tem isso de forma bem explícita? Existe isso? Essa ordem de Jesus? Não. Tem sim. Mateus capítulo 28, né, a partir do versículo 18. Quando Jesus está sendo levado para o céu, depois da sua ressurreição, terceiro dia. Mateus 28, 18 a 20.
Então Jesus aproximou-se deles, os discípulos que estavam ali de queixo caído, né? Porque Jesus está vivo, né? E disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. Toda, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja só, é uma ordem que Jesus dá aos discípulos. Batize. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que nós fizemos com alguns que estão assistindo a aula aqui, né? Para quê? Para que eles se tornem o quê? Discípulos. Discípulos de Cristo. Discípulos de Deus. Qual é a diferença entre um discípulo e um aluno? Né? Nós temos o Samuel, nós temos a Rafa, né, que sabe muito bem a questão de aulas, de escola, né? A gente sabe muito bem o que é ser aluno, né? Qual a diferença entre aluno e discípulo? O aluno vai aprender com o seu professor, tá certo? Oh, que novidade, né? O aluno vai aprender com o seu professor. O discípulo aprende com o seu professor e vai ser o seu imitador. Então, não somente vai aprender com o seu professor, mas vai ser o seu imitador. Isso é ser discípulo. Então, Jesus quer que todos aprendam com ele, mas também não somente possam aprender, mas também possam imitá-lo. Isso é ser discípulo, tá? Quando a gente abre as escrituras em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, Paulo, de novo, está escrevendo para os coríntios, né? E os coríntios, a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, era uma igreja muito complicada, sabe? Uma igreja muito com muitos problemas, com muitas, sabe? Eu não queria ser pastor daquela igreja, sinceramente. Lendo, eu não queria ser, porque era uma igreja complicada, então ele tem que escrever um monte de recado, ele tem que, sabe? Ele tem... Aí, no meio da carta, né, antes de ele ensinar a respeito da ceia, no capítulo 11, né, versículo de número 1. Olha só o que ele está colocando aqui. Ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja aqui, que declaração que ele faz. Eu quero que você se torne meus imitadores. E me imitem. Para evitar essa bagunça toda que vocês estão fazendo, me imitem. Né? Como eu sou imitador de Cristo. É uma declaração forte. Né? Ele mesmo diz que ele é imitador de Cristo. E que esses crentes de Corinto também deveriam se espelhar nele para serem imitadores de Cristo. Isso é ser discípulo. Tá? Então, por exemplo, quando você tiver que tomar uma decisão difícil, tá? Uma decisão difícil, a pergunta que você deve fazer para si, para você mesmo, é a seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Tá? Então, grave isso. Então, você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Né? Você está lá diante de uma pessoa que está enchendo a sua paciência. Você tem uma escolha. Né? Você pega a sua mão, fecha, né? E no meio do nariz. Né? Mas antes de você fazer isso, você pode perguntar: e Jesus, o que é que ele faria no meu lugar? Ele faria isso? Se você conseguir imaginar o que Jesus faria, né, e você imitá-lo nessa situação, você vai mostrar que você é discípulo ou discípula de Cristo. Então, imitador é isso. Né? Então, estou numa situação aí de perrengue, né? De dificuldade. Né? Eu posso voar no pescoço da pessoa, posso arrancar todos os cabelos da pessoa, posso fazer para extravasar minha raiva. Mas aí eu tenho que me perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus faria isso? Então, se eu conseguir imaginar o que Jesus faria no meu lugar e fizer a mesma coisa dessa minha imaginação, eu estou mostrando que eu sou o discípulo de Cristo.
Então, o batismo vai nos lembrar sempre que nós temos que ter esse cuidado, entendeu? Vai marcar a nossa vida, conforme o pastor da lição colocou aqui, o batismo marca a nossa vida, tá? Em antes e depois. Antes sem Cristo e depois com Cristo. Tá? Ah, pastor, mas eu posso pisar na bola depois. É verdade, pode. Sim, nós falamos sobre perdão, a lição sobre perdão. Né? Nós vamos continuar errando. Mas a tendência é errar menos, não errar mais. Tá? Essa é a tendência. Nós vamos continuar errando? Vamos. Mas cada vez menos. Essa é a ideia, cada vez menos. Tá? Se eu continuar errando cada vez mais, alguma coisa está errada. Então, no batismo, o batismo é uma marca histórica na nossa vida, né? Que vai colocar exatamente minha vida, o que era minha vida antes, sem Cristo, com a minha vida depois com Cristo. Por isso que tem tanta testemunha, né? Então, quando a Rafa for se batizar, Rafa, não vai ser só o papai e a mamãe que vai estar vendo você. É um monte de gente que vai estar vendo você sendo batizada, né? E todo mundo vai começar a olhar para você. A Rafa vai ser agora discípula de Cristo, né? Vamos ver, né? Então, é um testemunho para todo mundo, uma confissão para todo mundo. Estão entendendo? Então, por isso que marca historicamente, né? É antes e depois com Cristo. Tá? É isso que o autor da lição fala, que é uma marca histórica, né? Por que é necessário um mandamento de Jesus, como nós falamos? É um marco divisório entre a velha vida e a nova vida, né? A velha vida na carne, no pecado, né? Na nossa velha história, e a nova vida no espírito, né? O batismo também marca a nossa entrada para a igreja local. Entre os batistas, nós batistas, quando você se batiza, você já se transforma, já se torna automaticamente membro da igreja onde você se batizou. Entenderam? Batizou é membro da igreja. Batizou faz parte do corpo de Cristo. Batizou é filho, é filha de Deus. Isso é automático. Ah, mas isso não aconteceu na conversão? Sim, isso também aconteceu na conversão. Mas no batismo isso se torna público. Todo mundo está vendo que o Samuel agora é filho de Deus e é membro da Igreja Batista Nova Vida. Todo mundo agora sabe porque ele foi batizado. Entendeu? O irmão José quer fazer a pergunta, é isso? Só liga o som, irmão José. Isso. Já liguei. Viu, pastor, o batismo, né? Ele é de suma importância ao novo convertido, que o próprio Jesus Cristo nos deu exemplo, se deixando batizar por João Batista, né? Isso mesmo, perfeitamente. Perfeita, boa lembrança, né? Então, o João Batista estava batizando aonde? No Rio Jordão, tá certo? Jesus foi ao encontro de João Batista, mas ele não precisava ser batizado, porque ele é Deus. Mas ele se batizou, se deixou ser batizado para que ele pudesse representar eu, você e todo mundo que aceitasse a sua salvação lá na cruz. Né? Porque na cruz precisaria ser crucificado alguém que representasse perfeitamente o ser humano. Então Jesus se submeteu a tudo, inclusive nascendo numa manjedoura, passando fome, passando sede, se cansando, etc, etc. Ele se identificou conosco em tudo, inclusive no batismo de João, o Batista. Tá? E aí nós vamos falar sobre a forma de batismo. Eu vou dizer assim, há igrejas que têm formas diferentes de batizar. Tá? Então nós temos, vocês não precisam, né, anotar, é só para conhecimento, mas nós temos, por exemplo, o batismo por aspersão. O batismo por aspersão é quando a igreja presbiteriana, por exemplo, né, é uma igreja que batiza por aspersão. Então, a pessoa toma a decisão de se batizar. Ela não precisa ir para a igreja como pedir para vocês, com toalha, com roupa para se trocar. Não, ela vai tranquila, né? Aí lá no púlpito tem um copo, um copo com água.
tá? Se a pessoa se decide se batizar, então a pessoa, no momento que eles vão chamar, a pessoa vai à frente, o pastor pega um pouquinho daquela água e joga na cabeça da pessoa. E está batizado. Tá? E está batizado. Isso é batismo por aspersão. Tá? Algumas igrejas, presbiteriana, por exemplo, que é a mais destacada, então usa a aspersão. Então pega um pouco da água, joga na sua cabeça, né? Porque a cabeça é o centro dos pensamentos, né? Da decisão, etc. Então joga na cabeça e tá tudo feito. São batizados. Hoje nós não temos isso, tá? Então não dá para ver isso, mas antigamente, não sei se vocês já viram quadros e pinturas da Idade Média, onde vocês veem a pessoa, o homem, né, geralmente o homem, ele está dentro de uma bacia enorme, uma bacia, mas ele está de pé, e aí vem alguém com uma canequinha, né, pega um pouco daquela água e joga na cabeça dele. Então, a pintura está assim, a pessoa está assim, né, de mãos unidas, né, ele está dentro dessa bacia, dentro desse, né, ele não está mergulhado, ele está em pé, né, ele está com as mãos juntas e alguém vem e coloca, né, a cuiazinha de água e joga na cabeça da pessoa. Né? Alguns quadros de Jesus, né, da Idade Média, você vai encontrar essa posição. O próprio Jesus ali, né, no meio do Rio Jordão, ele então está ali, né, e João Batista, segundo essa pintura, né, estaria derrubando água na cabeça dele, né, batizando ele, dessa forma. O nome desse modo chama-se afusão. Afusão. Então, o primeiro é aspersão, um pouquinho de água na cabeça, né? Não precisa entrar numa bacia, não precisa entrar em lugar nenhum. O outro entra numa bacia, ou enfim, e joga água na cabeça, tá? Joga água só. Afusão, tá? Por que é que nós, batistas, resolvemos molhar todo mundo, né? Vocês poderiam até falar, por que me molhou, né? Já que pode só molhar a cabeça, por que tem que fazer tudo isso? Porque o texto das Escrituras nos indica que precisa mergulhar, tá? Primeiro, o texto que eu acabei de ler para vocês de Romanos capítulo 6. Para sepultar uma pessoa, você não vai jogar apenas um pouco de terra na cabeça da pessoa. Você tem que sepultar toda a pessoa. Não é isso? Outra coisa. Se o texto, se a palavra de Deus indicar que há algo que diga respeito ao mergulho ou ser afundado, então eu também tenho que levar isso em conta. Então, quando você vê lá, por exemplo, nos relatos do batismo de Jesus, então vamos lá. Então, o primeiro relato que a gente pode encontrar, né, é o relato de Mateus capítulo 3. Né? Então, Mateus capítulo 3. Então, Jesus se apresenta a João Batista. Então, versículo 13. Mateus 3, 13. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Claro, ele sabia que ele era Deus, né? Dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Ou seja, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor Jesus. Não o Senhor que ser batizado por mim. Aí Jesus diz para ele, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Qual que era a justiça? De Jesus se identificar com a gente, como ser humano. E João concordou. Versículo 16, esse versículo que eu quero que vocês prestem atenção. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Ora, se ele saiu da água é porque ele entrou. Tá? Então, a aspersão já sai fora daí. Já não dá para colocar, não, olha, né, chegar tudo arrumadinho, bonitinho, só joga uns pingos de água na cabeça, tá tudo bem. Não, aqui diz que Jesus saiu da água, então ele entrou. Então, só sobram duas formas, a afusão, né, e a imersão, que é o nosso caso. Né? Porque nos dois casos, entram na água. Só que um não é mergulhado. O outro é mergulhado. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente decide isso?
né? Então, aquele texto que nós lemos de Romanos capítulo 6 para vocês, sepultamento, tá? O autor da lição, ele vai muito mais profundamente, ele até nos deu um presente, né? Porque geralmente a gente não encontra isso nas revistas que a gente usa para batismo, tá? Essa informação. Então, vocês têm uma informação privilegiada aqui. Na página 24 e 25, ele coloca assim, no finalzinho. Como o batismo deve ser? Dizer isso por si só já é uma redundância. Ou seja, você está repetindo algo que você não precisa ficar repetindo, porque, pois batismo, a palavra batismo é imersão. Visto que a própria palavra baptizo, agora nós estamos entrando no grego, na língua grega, né? Transliterada por batismo, porque não tinha uma tradução para essa palavra, né? Significa literalmente mergulhar, imergir, imersão. Estão entendendo? Então, a própria palavra no grego dá essa ideia da pessoa ser mergulhada. Tá? Então, tem a questão da palavra, do sentido da palavra no grego, que não está claro para a gente, se ninguém explicar, a gente não ia chegar a esse conhecimento. Mas também tem Romanos capítulo 6, que eu quero que você sempre se lembre de Romanos capítulo 6. Sepultamento. Tá? Então você não vai sepultar alguém só com um pouquinho de terra na cabeça da pessoa. Você enterra a pessoa inteira. Né? Do mesmo modo, no batismo, é a pessoa inteira. Porque eu estou morrendo para este mundo e renascendo para uma nova vida. Tá? Então, por isso que o batismo tem que ser por imersão. Aí você vai perguntar, mas e esses que se batizaram por aspersão, esses que se batizaram por afusão, a salvação dele está valendo? Está valendo por quê? Por que é que está valendo? Por causa do coração, porque Deus está vendo a nossa intenção. Porque tem gente que nem foi batizada, nem teve condições de ser batizada e foi salva. Quem foi? O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Você se lembra dessa história? Então, Jesus está ali, tem um ladrão do lado e tem um ladrão do outro lado. Né? Aí um fica falando, faz aí, tá morrendo junto com Jesus, tá no mesmo perrengue. Não é isso, não é aquilo. Tá. O outro fala assim, não, peraí, nós erramos, nós merecemos isso. O outro ladrão, né? Que é chamado de bom ladrão, mas não é bom ladrão, não. Para morrer na cruz era da pior espécie, tá, gente? É da pior espécie, que naquele instante ele pôs a mão na consciência dele, ele viu a pessoa de Jesus e ele diz, nós merecemos. Ele não merece. Aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele nem pede para entrar, ele pede, lembra-te de mim. Percebe? Veja a humildade do coração dele. Ele não fala assim, deixa eu entrar. Se eu entrar, eu entro. Não, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a promessa de Jesus qual foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Ora, o ladrão teria tempo, naquele momento que ele aceitou Jesus, reconheceu Jesus, falando para os soldados, me tira aqui da cruz aqui um pouquinho, para eu ir ser batizado, depois vocês me crucificam de novo, não tem problema, pode ser assim? Ele não tinha tempo para isso. Não teve tempo. Não teve. Né? Ele não teve esse privilégio que cada um de nós temos ou tivemos, de ter um culto especial, onde todos foram batizados, bonitinho. Ele não teve esse privilégio. Ele não teve nem tempo disso. Mas Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Tá. Então isso significa que eu posso deixar de ser batizado? Não. Se eu tenho condições de ser batizado, de me submeter ao batismo, eu tenho que me batizar. A não ser, claro, que seja uma situação em que eu não tenha condições de me submeter ao batismo, como foi o caso do ladrão na cruz. Como é que ele ia ser batizado? Sem chance. Quem é que ia deixar, né, o homem descer lá da cruz, né, e batizar e depois pendurar ele de novo? Isso não ia acontecer, como não ia acontecer mesmo. Né? Mas Jesus, mediante a fé daquele homem, né, declarou para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, esse ladrão está hoje nas ruas de ouro da Jerusalém Celestial. Né?
O mesmo ouro que ele ia atrás para roubar, para fazer um monte de atrocidade, agora ele está cercado de ouro. Por causa de uma declaração de fé, né? De fé de verdade, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, tá? No teu reino, no teu reino. Sim? Isso acontece muito nos hospitais, Eduardo. Isso acontece muito nos hospitais, né? A pessoa que muitas vezes está enferma, está ali na cama, de repente decide aceitar Jesus, né? E não tem como você tirar ela, tá em uma UTI, não tem como você tirar e fazer o batismo dela. Então, Deus, ele conhece o coração da pessoa e naquele momento, né, ela aceitando a Jesus Cristo, ela vai para o paraíso, ela vai para o céu. Perfeitamente, Eduardo. Exatamente. Se você vai, por exemplo, nós temos a capelania hospitalar. A capelania é composta por pessoas que de bom coração e cheios de misericórdia vão visitar os doentes, né? E vão levar a palavra de Deus para esses doentes, palavras de consolo, de conforto, e muitas vezes vão para pacientes terminais, pacientes que vão morrer dali 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, enfim. Em alguns casos, esses pacientes terminais podem tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo. E aí fica, e aí? O que a gente faz? Vai tirar lá tá ligado, né, em vários aparelhos, equipamentos, etc. Vai tirar lá da UTI para levar numa igreja para se batizar, para depois voltar e ser ligado de novo? Não, não vai dar tempo. Então, mediante a declaração de fé daquela pessoa, né, nós entendemos que a pessoa está salva. Né? Está salva. Eu lembro de um caso de um rapaz que eu visitei, foi um tumor, um câncer terrível, atingiu a sua audição, não, só sobrou a audição, o resto ele tinha perdido tudo, né, visão, tá? Então ele estava ali como um vegetal em cima da cama, tá? E aí eu fui visitá-lo, né? Eu mesmo não sabia como é que eu ia falar com ele, né? Conversando com ele, então ele ali, né, com as 2 mãos ali, como se já estivesse morto. Imaginem vocês falando com alguém com os olhos fechados, né, na posição assim com as mãos sobre o peito, e você falando e tentando e nada, nenhuma reação. Bom, falei do evangelho, fiz a oração, né? E eu falei, ó, se você, não lembro o nome dele, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, faça qualquer sinal. Né? Faça qualquer sinal. Se você quiser entregar sua vida a Cristo Jesus, faça qualquer sinal. Tudo parado. Tudo parado. Falei, bom, eu nem sei se ele me ouviu, né? Então tá bom. Então eu me despedi dele, né? Me levantei, fui até a porta para sair, resolvi dar uma última olhada. Quando eu olho para trás, ele está com o dedo levantado. Vocês percebem? Eu tenho certeza absoluta que ele se entregou a Cristo Jesus. Tá? Só que não deu tempo. Depois ele morreu, 2 dias ou 3 dias depois, eu não lembro, ele faleceu. Mas eu tenho certeza absoluta que mediante aquele dedinho que ele levantou, depois que eu fiz o convite, né, ele entrou no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Zenaide, pode falar. Eu já vi muitas situações assim, acho que as pessoas mais velhas do grupo também, em filmes, né, em épocas de guerra, quantos soldados. Sim. A gente já vê muitas essas histórias assim, nem tanto com cunho cristão, algumas assim, e dizendo, né, ou pedindo perdão para o padre, que eles normalmente todo batalhão tinha um capelão junto, né, e ele pedia perdão. Normalmente eu já vi vários tipos de situações, e ele não tinha tempo, não tinha, né, como ser batizado. Exatamente. Ali, né? Não tinha como é que ia ser batizado ali, não é? Então, só em ocasiões muito difíceis, mas se você tem condição para se batizar, se batize, né? Não precisa chegar no extremo desse, para então, não. Se você tem condições para se batizar, se batize, porque é uma ordem de Jesus. É a primeira ordem que ele dá ao seu discípulo. Né? Muitos desses casos que nós vimos, né, certamente gostariam de ter se batizado. A Cristina Bonizzi, alguns de vocês conhecem, ela trabalha com capelania hospitalar há anos.
E ela estava lidando, até ela, temos que orar por ela, porque ela trabalha numa área que eu não conseguiria trabalhar, que é a ala infantil de crianças em estado terminal. Crianças, tá? Crianças. Então, ela entra ali, Glaucio e José Carlos sabem disso, né? Ela entra ali, né? Na UTI, aí ela vai vendo, tem um sinal ali de luz vermelha ou verde, ali, sei lá, né? Apitando ali, mostrando que acabou de morrer. Né? E ela vê aquela criança que acaba de morrer, ela tem que sair lá e encontra os pais. E ela não pode informar. Né? E aí os pais vêm, ontem ele estava tão bem, acho que hoje está melhor ainda. Ela viu que acabou de morrer. Ela viu que acabou de morrer. Então ela tem que ter toda aquela tranquilidade para mostrar, né? Deus sabe todas as coisas, ela não pode falar. Mas o coração dela já está destroçado, porque ela já viu. E teve um caso de uma menina, e eu quero terminar a nossa aula com esse exemplo, de uma menina, acho que tinha uns 8, 9 anos, uma coisa assim, e ela começou a apresentar Jesus para essa menina, em estado terminal. Essa menina, acho que era câncer, uma coisa assim. E ela começou a falar, né? Ela falou assim, você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? A menina falou assim, tia, eu não conheço Jesus. Né? Eu não conheço Jesus. E a minha mãe falou que a gente não pode dar atenção para estranhos, para pessoas que a gente não conhece. Tá bom. Ela falou assim, mas naquele dia você vai conhecer, né? E você entregará seu coração para ele. Ficou nessa. Essa menina tinha convulsões, ela sofria muito, né? Com espasmo, convulsão, se torcia, etc. E tal. E naquele dia da morte dela, né? Ela não teve convulsão. Os médicos estranharam porque ela estava com os olhos fechados, sorrindo, como se estivesse vendo alguém. Percebe? Como se estivesse vendo alguém. Certamente, ela estava vendo Jesus, porque a própria Cristina tinha falado, naquele dia você verá Jesus. E você vai receber Jesus no seu coração. Então, naquele dia, ela até imita a menina, né? Que a menina sorriu, né? Os médicos não entenderam, porque era um momento de muito sofrimento para ela. Naquele dia, ela sorriu, como se estivesse vendo alguém, e aí ela partiu. Né? Ora, obviamente, não deu tempo de fazer o batismo dela. Obviamente, não deu tempo de, né, fazer um culto ali, não deu. Mas certamente ela foi para os braços de Jesus. Então, qual é a nossa recomendação? Se nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, e Ele deu essa ordem, nós temos que. Não tem nada que nos impeça. Né? Hoje, claro, temos a questão da pandemia, etc, mas no primeiro momento que houver possibilidade, e se eu entreguei a minha vida a Jesus e eu entendi que Ele é o meu proprietário, o meu dono, aquele que manda em mim, então a primeira ordem eu tenho que cumprir. E a primeira ordem é se batize. Depois do batismo, qual é a segunda ordem? Ceia do Senhor. Sempre. Para que a ceia? Para se lembrar sempre de quem é o nosso Salvador. Tá bom? Então, veja. A primeira ordem é o batismo. Eu me batizo por quê? Porque é a ordem de Jesus. Por que eu sou mergulhado? Porque eu estou morrendo para o mundo. E quando eu sou levantado das águas, estou dizendo que eu estou numa nova vida. Eu me tornei nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se tornou novo para mim. Eu posso errar? Vou errar. Mas na minha vida agora, eu vou errar cada vez menos. Tá? Para me tornar imitador de Cristo. E como é que me torno imitador de Cristo? Quando eu chego diante de certas situações, né, e me pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Tá? Então, basicamente, esta é a lição de hoje. Gostaria que vocês fizessem a revisão que está na página 25, né? E qualquer dúvida, né, para acertar as respostas e tal, então, o Josué e o Eduardo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Sim? Pastor, Sim, pode falar. avisar, amanhã tem EBD, né?
Perfeito, muito bem. Muito obrigado, irmão Josué. Então, qual a diferença da EBD com o nosso curso? Você já imaginou entrar numa escola onde você nunca vai se formar? Essa é a EBD, tá bom? É uma escola para a vida inteira. Tá? Você nunca vai se formar, entendeu? Não adianta me pedir certificado, diploma, porque não tem. Não tem. Você pode pedir desse curso aqui, que ele é, né, específico. O curso da manhã também, o curso de teologia, o curso básico de teologia também é específico. Mas EBD é para o resto da vida, tá? É para o resto da vida. Mesmo quando a gente estiver lá no céu, a gente vai ter EBD, né? Porque a gente vai estar diante daquele que é o nosso mestre. E nós não vamos ter todo o tempo do mundo para fazer todo tipo de pergunta que eu não consegui responder, né? Eu mesmo tenho minhas perguntas, né? Nós vamos ter todo o tempo do mundo para fazer todas as perguntas necessárias que vieram na nossa cabeça, porque essa escola vai continuar. Então, EBD, Escola Bíblica Dominical, né? É escola para a vida inteira. Nunca mais deixaremos de estudar. O acesso ao link, Zenaide, é o mesmo do Zoom, tá? Eu vou mandar para todo mundo, né, o convite pelo Zoom, como nós estamos fazendo aqui, tá? Nesse primeiro momento, a aula de amanhã, nós vamos falar sobre métodos de estudo bíblico, como estudar a Bíblia, tá? Como estudar a Bíblia. No segundo domingo, no terceiro, aí já vai ficar com os professores da área mesmo. A ideia aqui é assim, futuramente, muito em breve, a gente conseguir separar em salas de aula mesmo pelo Zoom, tá? Nós vamos tentar fazer isso. Por enquanto vai ser uma sala única, tá bom? Então, Escola Bíblica Dominical, escola para sempre, tá bom? Não tem diploma, não tem certificado. Obrigado, doutor José, muito obrigado por lembrar. Okay? Mais alguém? Podemos... Pastor, Jimmy Swaggart ou Rex Humbert? O quê? O pastor na portuguesa. Não, foi... Nossa, foi tanto tempo atrás, deixa eu ver, foi 1981, quando um coral masculino do Texas, coral de homens batistas do Texas vieram, né, a convite da nossa convenção aqui, tá? Então eu nem lembro quem era o pregador, não lembro de nada, estava tudo muito novo lá para mim, mas na hora que terminou a mensagem, ele fez o apelo, né, o convite, quando eu abri os olhos já estava lá no centro da quadra, né? Então, se você me perguntar quem é, não sei. Eu sei que tinha um monte de gente cantando, eu não sabia nada disso, eu era budista, eu era espírita lá, eu nem sabia por que eu estava lá, mas quando houve o apelo, eu senti uma coisa muito diferente. E ainda tento procurar no Google, né? Quem é que estava pregando aquele dia, mas se perdeu. Eu só consegui localizar que foi um coral masculino das igrejas batistas do Texas, nos Estados Unidos, que veio ao Brasil numa campanha, numa cruzada, e eu entrei nessa em setembro de 1981. Tá? Tá bom? Muito bem, gente. Então, amanhã, quem puder, às 15 horas, tá? Às 15 horas, a nossa escola bíblica dominical, a nossa escola para sempre, tá bom? Conto com todos vocês, mesmo aqueles que vão se batizar, né, Samuel? Tá certo, Samuel? Ok? Mesmo aqueles que vão se batizar, a Rafa também, né? Luciane também, né? Temos que participar da escola bíblica dominical, porque sem a palavra de Deus, nós não temos como identificar os erros, as heresias dos dias de hoje. Tá bom? Vamos então orar, agradecendo a Deus, ok? Eu vou pedir ao Eduardo, então, nosso professor Eduardo, para que possa orar, e amanhã nós nos encontramos, né? Os nossos cultos voltam a ser gravados, porque infelizmente tivemos contato com alguém com Covid, né, na nossa equipe de transmissão dos cultos, né? Então, eu, o Eduardo, o André, né? Enfim. Então, nós vamos ter que ficar em quarentena, né? Vamos ter que ficar em quarentena para não ter problemas. Nós temos banco de reserva para pregador e dirigente de culto, mas nós não temos banco de reserva para substituir, por exemplo, o André. Entendeu? Já se candidatem, vamos montar um curso
Vamos montar um curso de transmissão da IBNV. Exatamente, porque se der dor de barriga nele, nós estamos perdidos. Sim. Então, me ajudem aí, né, para compor um time ao lado dele, tá bom? Então, Eduardo, pode orar para nós? A culpa é do Vando de ter me levado para a noite, né? Porque você podia escapar, você podia ter escapado, é verdade. Eu já conversei com o Vando ontem, já conversei com ele, já chamei a atenção dele. Verdade, você podia ter escapado, é verdade. Podia acontecer em qualquer lugar, isso aí é um fato. Normal. Ou já aconteceu e a gente não está sabendo. Vamos orar. Exatamente. Soberano Eterno Deus, diante de Ti nós colocamos para agradecer por esta aula, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao nosso pastor, e que, através do pastor Kenji, nós possamos também ter sabedoria de entender a Tua palavra, Deus. Abençoa essas novas pessoas que estão entregando a sua vida a Cristo, que o Senhor esteja fazendo a Tua obra em cada um. Amém. E amanhã, Senhor, pedimos também sabedoria e discernimento pela esta primeira aula da nossa EBD virtual. Que o Senhor esteja, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, nos direcionando para o melhor. Muito obrigado por tudo, pois agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Bom final de sábado e até amanhã. Até amanhã, pastor. Até amanhã. Até amanhã a todos.